então nós vamos começar o nosso tempo, né? Já deu o horário aqui e vamos orar então para que Deus esteja nos conduzindo. Vitor, você podia nos dirigir a Deus em oração, então? Aí você abre seu microfone. Amém. Amém, Pai. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor, que se renova a cada dia sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado debaixo da tua graça, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de ter essa reunião com os irmãos, para podermos aprender mais da tua palavra, Senhor. Que esse tempo, Senhor, seja frutífero, Senhor, para a nossa alma, para que tenhamos, Senhor, um aprendizado maior, Senhor, um discernimento daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, presente nessa reunião. Nós te agradecemos pela vida do pastor Décio, Senhor, e da sua família também, que o Senhor o abençoe, e que a tua palavra, Senhor, é bem-vinda, Senhor, em nossos corações. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos em nome de Jesus Cristo. É isso que o Vitor orou, né? Que a palavra de Deus é bem-vinda no coração, porque a palavra de Deus é aquilo que a gente pode entender que é a árvore da vida. Então, existe, não era a árvore da vida e a árvore da morte, era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, todo conhecimento, né, que não vem de Deus, com o Espírito de Deus, ou seja, não seja a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde vai nos levar, né, à morte. Na realidade, já desde o início leva à morte. Porque quando os nossos pais comeram aquele fruto, eles não comeram e caíram duro. Né? No dia que você comer, certamente você morrerá. Mas ele não morreu no dia. A semente da morte entrou. Nada é rápido, né? Tudo no reino de Deus é a semelhança do homem que lança semente na terra. Então, na hora que essa semente caiu, né, no coração deles, aí o processo de morte se instalou e não é simplesmente a não existência. É todos os desajustes, filho matando irmão, né? Toda a bagunça, né, que nós conhecemos, que é a epopeia da nossa vida. Mas quando nós nos aquietamos e sabemos que Ele é Deus, né, nós atentamos à palavra, como diz o irmão Vitor aí, né, quando o nosso coração, a palavra de Deus é bem-vinda no nosso coração, aí tem uma outra coisa que começa a agir dentro de nós, que é o sopro de vida, né, que vai surgindo, né? Então, mesmo que o nosso corpo se derreta, né, se consuma, todavia o nosso espírito vai se renovando diante de Deus. Porque a última etapa é exatamente o quê? Esse corpo, né, que vai ser entregue ao pó, mas que Deus vai o ressuscitar. Né? Então, até nisso tem a simbologia da semente. O que é um enterro? É a plantação de uma semente. E se cremar? Vai ao pó, né? De qualquer jeito vira pó mesmo. Mas a promessa de Deus é, ainda que morra, né, viverá. Então, quando nós nos atentamos para essa palavra, a melhor coisa que nós fazemos é atentar para essa palavra, porque opinião cada um tem uma. Se a gente abrir aqui, nós vamos conversar aqui e depois nós vamos ficar igual gente que resolve o problema do Brasil, conversa com zero, não resolve nada, é comentarista. E comentarista da palavra de Deus não funciona, tem de ser praticante. Então, essa oração do Vitor é muito importante, né? Que a palavra de Deus seja bem-vinda, né, nos nossos corações, né? Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença de Deus. Amém? Bom, nós estamos hoje, né, família, e hoje o Salmo é 128, né? E você pode ler, né, Pablo? Vamos fazer a leitura. Abre o microfone e lê, por favor, Pablo. Sim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz
sobre Israel. Benção. Então a gente vê que quando fala bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, né? A gente imagina, bom, agora vai vir um punhado de prosperidade, bênção, né? De carro, de fazenda, né? Ele fala assim, o que ele vai ter? Ele vai ter uma esposa com uma videira frutífera dentro de casa, né? Os filhos vão ser como o rebento das oliveiras, né? Aí fala assim, eis como será abençoado que tem, mas não falou de nada, de coisa nenhuma, só falou o quê? De uma família ajustada, né? Porque quando a gente fala olha só, são 3 árvores aí, né? Vocês podem notar que tem 3 árvores aí, né? Tem não aparece a do homem, né? Mas quando fala de que ele vai produzir, né? As 3 árvores que geralmente a Bíblia fala é a figueira, a videira e a oliveira. Então, o homem vai trazer o quê? O sustento. Quando fala de sustento, o figo é uma fruta que você se alimenta dela, né? A videira, ela serve para fazer o vinho, né? Mas também é certo, né, que você pode tirar da uva, né? Pode ser feito vinagre, né? Então, tem o vinho que alegra o coração do homem e tem o vinagre também, que pode ser aquilo que amarga, né? Que zanga, né? Tudo, né? Então, tem impressão, né? Tem certeza, aliás, que quando Deus fala aqui que o homem que teme ao Senhor, não é só o fato de temer o Senhor, e de andar nos seus caminhos. Porque tem gente que morre de medo de Deus, mas não faz nada do que Deus manda. Não liga, discorda, não concorda, tá? E aqui ele fala, olha, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. E ele vai comer não é de herança, não é porque alguém vai pagar por ele, mas ele vai ser abençoado por quê? Porque o trabalho dele vai produzir aquilo que vai ser o alimento dele. Isso é muito interessante porque a gente tem de lembrar que lá no Éden, né? Quando houve o pecado, o que foi que aconteceu? Deus amaldiçoou a terra e falou para o homem, do suor do teu rosto comerá. Ou seja, aqui não está prometido nenhuma facilidade, né? Mas promete o que? A vitória. Então não é que é fácil, mas é que vai acontecer. Apesar das dificuldades, a fidelidade, a graça de Deus, a assistência de Deus fará com que as obras da mão desse homem que teme o Senhor, que anda nos caminhos, não sejam em vão. No Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Mas não é em vão no Senhor. Porque nós vimos, né, no versículo, no salmo anterior, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O cara pode correr de um lado para o outro, porque ele pode até construir coisas, mas família ele não vai dar conta de construir. Agora, esse aqui que teme ao Senhor e anda nos caminhos de Deus, opa, esse aqui ele vai ter sucesso, ele vai ter o sustento. Você vê que aí fala de comer, né? Não está falando das outras coisas, né? Porque às vezes a gente pensa na prosperidade, aqui vai falar de prosperidade, como se fosse algo desperdício, que é totalmente contra a palavra de Deus. Você vê que Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes e depois mandou guardar. Pô, por que guardar? Se eu dou conta de fazer, é só ir fazendo e pronto, e vamos, né? Mas Deus, ele não é Deus de desperdício. A prosperidade tem a ver o quê? Com fidelidade. Quem é fiel no pouco, Deus vai e coloca no muito. Agora, quem não é fiel no pouco, né, ele não vai experimentar o muito de Deus, porque o segredo da prosperidade não é capacidade. O segredo da prosperidade é fidelidade. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Agora, o ímpio, né? Tem uma palavra que fala assim, a lâmpada do perverso, essa apagará. Ele pode até parecer que tem muitas coisas, né? Mas ele não tem essa sustentabilidade que está sendo dita aqui. E aí a esposa, né, o homem que recebeu uma esposa, ele adquiriu uma bênção, né, uma graça do Senhor. Porque mulheres pode existir bastante, mas esposas, essa aí não, isso é raro.
Então, o homem que foi agraciado, né, com uma esposa, esse aí encontrou do Senhor, que é uma graça. Então, a esposa, no interior da casa, será uma videira frutífera, porque tem muita mulher que brilha o quê? Lá de fora. Mas dentro de casa, né, é uma dificuldade, é o que eu falei do vinagre. Então, fora é uma coisa, mas dentro de casa, né? Porque aqui fala que o homem que teme o Senhor vai ver o que a coisa é dentro de casa também. Então, não é só fora. Tá? Muitas mulheres têm feito a opção de priorizar a sua casa, né? Priorizar, né, a criação dos seus filhos. E é um trabalho muito árduo. Tá? É um trabalho muito árduo porque parece que não é um trabalho. Mas, segundo esse salmo, é o trabalho. A sua esposa como videira frutífera no interior da tua casa e os seus filhos como o rebento das oliveiras. O que a gente faz com oliveira? Azeite. Né? E para que serve o azeite? É para quando está aquelas portas rangendo, aquele nhenhenhen, tudo, você põe um azeite lá, a coisa vai dar uma o quê? Dá uma azeitada, né? Dá uma harmonizada. Né? Então, quando fala da bênção da família, né? Que tem um homem que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos, você vê que é algo que vai contagiando. Né? Porque se existe um sacerdote, um homem que se coloca dentro da sua casa, como o pastor da sua casa, porque o pastor de cada casa não é o pastor da igreja. O pastor de cada casa é o quê? O sacerdote do lar, ele é o quê? Ele é o pastor. Tá? E isso funciona de uma maneira maravilhosa. Você pode saber que não tem como a gente fugir o quê? Dessa situação. Isso funciona que... Então, a gente tem de entender e compreender que quando a gente entra na dinâmica da palavra de Deus, não é? A gente não é desse mundo. Tá? A gente pode já ter uma vida digna nesse mundo, como nós estamos vendo aqui, mas sempre o melhor está por chegar. Então, quando uma mulher tem um homem, um marido, que anda, que teme o Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, a mulher é abençoada. E esse homem, ele vai ter uma esposa que uma videira frutífera dentro da sua casa. E os filhos, rebentos, né, das oliveiras, né? Tem gente que só pega a primeira parte, né? Fala rebento, porque o moleque sai arrebentando tudo, né? Mas lá, é rebento o quê? Da oliveira. Tá? Então, você tem de entender e compreender, você, homem, né, que teme ao Senhor, que você tem uma igreja para pastorear, que é a sua casa. Né? Você tem filhos, que a palavra de Deus fala como é que você educa os seus filhos. E como é que você educa? Né? Não é enfiando muito curso para ele fazer, mas é quando você começa a falar o que é da palavra de dia e de noite. Você tem o cuidado de fazer segundo nela está escrito, e você escreve na porta, e você prega no braço, e você inculca isso. Né? Então, ouve, ó Israel, é lá em Deuteronômio 6. O nosso Deus é o único Senhor. Tá? Então, você temerá, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. E essas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração. E você falará delas, assentado, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. E você vai inculcar isso o quê? Nos teus filhos. Então, essa é a maior herança, né, que um homem pode deixar o quê? Para os seus filhos. Porque ele tendo o Espírito de Deus e a palavra de Deus, se não tiver mais nada do mundo, ele vai saber se virar. E se ele tiver tudo no mundo, ele não vai se corromper. Porque às vezes a gente pensa que as coisas é que vão ser o diferencial, e não é. O diferencial vai ser exatamente o quê? Essa palavra. Porque não tem falta aqueles que temem a Deus. Então, quando a gente pega esse salmo e vê lá o homem, vai ter o sustento, e é do trabalho das suas mãos. A esposa, videira frutífera. Os filhos, como o rebento da oliveira, ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. E aí ele fala, o Senhor te abençoe desde Sião. Quem que é Sião? Sião, né, Zion, né, é um monte de Deus. Então, do monte de Deus, o que vem? A bênção. Né? O quão bom e quão suave, né, que os irmãos vivam em união. Né? E fala do monte lá do irmão, fala como é que essa bênção vem. Mas o Senhor te abençoe para quê? Para que veja a prosperidade de Jerusalém, porque o cara morava lá. Então, quem mora em Uberaba é para que veja a prosperidade de onde? De Uberaba.
Quem mora em Uberlândia, para que veja a prosperidade o quê? De Uberlândia. Para quem mora em Goiânia, né, como tem o Lucas está aqui também, para que veja o quê? A prosperidade de Goiânia. Aonde você estiver, você é um agente de prosperidade. Como? Olha, se tivesse 10 justos lá em Sodoma e Gomorra, aquela cidade não seria o quê? Destruída. E quando existe justos numa cidade, mesmo que essa cidade peque contra Deus, Deus, por amor dos justos, ele ameniza o quê? A vida dessa cidade. E aí você vê que não é o cara que vai prosperar. Quem vai prosperar é a cidade. Porque essa teologia que fala da nossa prosperidade, olha, é na prosperidade da cidade que está a nossa prosperidade. É na paz da cidade que está o que é a nossa paz. Porque quando a pessoa quer desconectar disso, ela não tem uma participação na cidade, ela evita a comunidade, o que ela tem de fazer? Arrumar carro blindado, colocar grades nas suas portas. Por quê? Porque ela, assim, o que é? Não, eu vou prosperar. Então vai para o céu logo, você já prosperou, lá não tem morte, já não tem mais nada. Então lá, agora aqui, a gente tem um trabalho. Porque o nome que Deus nos deu não foi o nome de próspero, mas foi de sal da terra, foi de luz do mundo. Então a sua família, ela tem um propósito. Tá?